E no vídeo de hoje a gente vai reagir e analisar ao primeiro álbum de estúdio do Baby Monster. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano, e no dia de hoje foi lançado o primeiro álbum de estúdio do Baby Monster, denominado Drip. Eu acho que finalmente, né, a gente tem que afirmar que a YG está fazendo um ótimo trabalho com o grupo em questão de divulgação e não tendo hiatos muito extensos, né? O Baby Monster tá aí. Já analisei Forever aqui, já analisei Like That, já analisei Better Up, Swish. Então, finalmente agora, vamos submergir pelo um trabalho completo do grupo que eu tô bastante ansioso. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. Click, clack. Hey, 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 hey. Click, clack, heels tap, walking with my hips back. Chiquita. Click, clack, click, clack, click, clack, click. Elas ficam diferentes, morenas. Money charge, charge, charge. Fora. Who been living large, large, large. Walking Influências fortes do trap, né? A Parita. making talk. Ó, a Ion. Ó o flow dela. Eu gosto. Eu gostei dessa vibe preto e branco. Hey. A Ruka. Hey. Nossa, olha o flow delas. Da Ion e da Ruka. Foda. E olha esse... Click, clack, heels tap, walking with my hips back. Money click, clack, click, clack, click, clack, click, clack. Spending money charge, charge, charge. Who been living large, large, large. Walking like a boss. Eu gosto que essa produção da música é muito diferente pro grupo. E eu gosto como esse arranjo enfatiza o flow e os vocais dela aqui, né? Esse estilo hip hop agressivo justamente introduz o álbum, né? Com essa presença bastante marcante já, o que é muito legal, né? Tipo, a gente consegue ver a individualidade de cada integrante aqui visivelmente. E as linhas delas estão muito bem separadas, né? Cada uma tem o seu momento. Boss, boss. We make him talk, 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 talk. Click, clack, heels tap. Nossa, olha isso. O videoclipe é muito aqueles influências do hip hop old school. Walking like a boss, boss, boss. We make him talk, talk, talk. Get back with it. Ah, Rami, tudo. Hey. Eu rap bastante melódico também. Nossa. Nossa, fodaça é de outro mundo mesmo, né? As linhas vocais são bastante energéticas também. Gostei dessa transição, ficou bastante natural. Construção típica, né? A música é boa, é diferente também. Ela é bem diferente, eu gosto. Eu gostei dessa produção que é justamente baseada nesse trap com essas linhas de baixo profundas e essas percussões que se destacam também, né? E como eu tinha dito, esse estilo de hip hop agressivo, ele introduz o álbum com essa presença bastante marcante, né? Usando justamente essas cadências do rap e essas linhas vocais bastante energéticas. A estrutura da faixa, como a gente pode perceber, ela é bastante minimalista.
Então ela é focada em justamente destacar flow, os vocais e a individualidade de cada integrante aqui. Liricamente falando, é uma música que não foge muito da proposta que o grupo sempre trouxe, né? Que é de trazer empoderamento, o autoempoderamento, né? Esse destaque que elas dão pra elas mesmas, né? Tipo, esse estilo mais agressivo mesmo. Eu gostei da música. Eu gostei mesmo da música, assim, super diferente das faixas anteriores. E é um caminho que o Baby Monster sabe fazer muito bem. Elas são muito talentosas, elas sabem fazer rap muito bem, o que é muito legal, sabe? Então é isso. E o videoclipe bem minimalista também, pra combinar com essa estética agressiva da música, né? O vídeo em preto e branco, elas bastante agressivas e com atitude, né? Uma faixa com bastante atitude. E agora vamos pra Drip, então, vamos lá. Meu Deus, elas não caminham, ó, Eita, meu Deus. Chiquita. Aion. Elas vão governar a cidade. Uca. Aurora. A Rita. Eu adoro esses versos melancólicos dela. Bonito o pré-verso da música. Sabe? As linhas muito bem divididas, hein? Isso a gente tem que concordar. Essa música tá dando um feeling de segunda geração. Vocês vão sentem isso? Legal. Elas têm essa essência, né? De um pouco de cada geração. Nossa. Cabelo curtinho aí, hein? Nossa, a música é boa, hein? É bem K-pop a música. O tipo de construção é muito parecida com as músicas anteriores delas, mas não tem problema. Elas estão lindas. Eu gosto desse refrão. Me lembra muito a segunda geração, sabe? Me deixou nostálgico. Tipo, um pouco da segunda geração aí vem com essa atitude da quinta, sabe? No refrão, legal. Legal, ponte. Caralho. Já acabou? Realmente é uma faixa cativante essa, hein? Ó. Elas acertaram agora, porque de Switch eu não gosto, mas ó. Agora sim, hein, Baby Monster? Caramba! Nossa, demais essa faixa. Essas duas agora foram ótimas titles, hein? E mostra uma vertente diferente delas, né? Elas com influência mais do pop e outras com influências do hip hop. Temos aqui Drip, a faixa título, ela tem essa produção bastante robusta que também traz essa forte influência do hip hop, não tão quanto Click Clack, obviamente. E aí essas influências aqui dessa música são realçadas justamente por esses elementos eletrônicos bastante intensos. A gente tem essa linha de baixo também bastante presente. A composição dela é estruturada também para enfatizar a entrega vocal, que tem uma produção que justamente que alterna entre batidas firmes e pausas estratégicas aqui que ampliam justamente o impacto da letra. Por isso que o refrão dela é tão impactante aqui, né? Eu gostei muito.
Porque aqui elas introduzem esses toques de alta expressão, estilo único, usando justamente o ritmo e a cadência da música para transmitir essa autoconfiança, essa autenticidade, que são os elementos centrais aqui do disco, né? Visualmente falando, eu adorei também as cores, a forma como o videoclipe ele anda, ele é um videoclipe bastante agitado, né? Não tem uma pausa para respirar, mas o Baby Monster é isso, né? Tipo, elas saem quebrando tudo pra depois reconstruir tudo de novo, não é mesmo? Mas eu adorei a faixa, principalmente aquele pré-refrão com a Paulita. Eu gostei muito, muito mesmo. Eu gosto como ela faz as melodias. A melodia da música tava muito gostosa de se ouvir e elas souberam dosar muito bem isso de influências do hip hop e influências da música pop. Além de trazer toda uma vibe de gerações anteriores do K-pop também, eu gostei bastante. E é isso. Reagimos às duas title tracks. E agora vamos iniciar o álbum com Love, Maybe. Riff de violão. Falling for the first time, I got feelings that I can't fight. Lord, please have mercy on me. Push play down and rewind. Think about you every day and night. Boy, what you doing to me? Cause ooh, something different all the way you make me feel like. Something different all the way you make me feel like. I don't know, I can't control. Finalmente vão explorar os vocais delas no R&B. Eles fizeram os acordes a melodia em cima dos acordes do violão. Elas estão se apaixonando aqui. O arranjo ele é mais suave e delicado aqui. Gotta keep my cool, what you made me do. Elevated, got me falling, I'm so into you. I've been really trying to be conscious with my heart, but I get the night how you got me caught up and the feeling's so right. Something about you really making me feel. This must be love, baby. Cause I never felt quite this way. Think this is love. A pronúncia em inglês delas é muito boa. Elas estão apaixonadas, galera. Eu desisto, só pegue meu coração. E aqui tivemos Love Maybe. Essa música ela se destaca justamente pelo uso de harmonias bastante melódicas e uma progressão de acordes mais complexa do que das faixas anteriores, né? Eu adorei a música, de verdade, muito boa. O arranjo ele é mais suave, delicado, com esse toque de R&B que reflete essa abordagem mais romântica e introspectiva da letra, né? Então, a produção dela ela inclui esses ritmos sutis que permitem que as vozes das integrantes se destacam aqui, enfatizando justamente o lirismo sobre sentimentos de incerteza amorosa. Muito legal, e muito legal que é uma área de conforto para as meninas, como a gente viu ali quando elas estavam no programa de escolha para elas se tornarem um Baby Monster, né? Elas faziam covers de músicas que tinham esse arranjo bastante suave e delicado, com momentos
de grandeza, né? Então agora vamos pra Really Like You. Ou hip hop old school de influência. Bastante influência do hip hop old school aqui, gostei. Gostei dessa percussão bastante dominante aqui, ó. Uma pegada mais jazz também, R&B. A letra é bonita também. Eu gosto desses acordes de guitarra aqui. Esses elementos eletrônicos suaves também. Que susto, achei que eu não tava gravando. E ficar na cabeça a letra, né? Eu gosto dessa música porque ela tem essa produção bastante rica em reverberação para criar essa atmosfera bastante calorosa, né? Então, os vocais das integrantes se alternam entre camadas para aumentar o dinamismo da música, que é meio que uma técnica para ampliar o frescor dela e a jovialidade, sabe? Tipo, gostei. E é uma pegada pop otimista e leve aqui, né? Tipo, porque ela é construída em cima desses acordes de guitarra e tudo mais. Então deu um frescor legal pra música e pra esses sentimentos que elas querem expor aqui de gostar da pessoa, né? Legal. Uh, uh. Por conta dessas batidas, dá uma vibe bastante like that aqui. É pra intensificar o impacto da letra. Uh.
Os vocais da Rami são incríveis aqui. Dion também. Ela vem suave e cresce. Tem uma linha de baixo forte aqui e esses sintetizadores metálicos que criam essa sensação de grandeza aqui. Uh, Gostei muito desse refrão. Já acabou. As faixas super cativantes, cara. Mano, tá difícil de escolher uma faixa favorita aqui nesse disco, porque todas estão muito bem produzidas e realmente elas vieram pra entregar um mini álbum muito bom, um full álbum muito bom aqui, né? É uma música muito elaborada que, como eu disse, utiliza essa linha de baixo forte, esses sintetizadores metálicos que criam essa sensação de grandeza, principalmente no refrão da música, é muito legal. A composição lírica aborda esses temas de ambição, autossuficiência. A produções inclui batidas fortes para intensificar o impacto das letras, né, tornando o instrumental bastante chamativo quanto às performances vocais das integrantes. E aqui traz esse tema de empoderamento, é, continuando nessa narrativa da questão amorosa, né? Parece que a pessoa que elas gostavam comeu bola, então vai vazar. E aí essas letras, quer dizer, a produção ela ajuda a reforçar a confiança e a determinação aqui, o que é muito interessante. E é isso. Vamos pra Love My Heart. Tô sentindo que vai ser uma balada essa, porque depois a gente tem a música da Unity Yuruka e Wassa. Final é sempre assim, sempre acabam sozinhos, né? Tipo. E é muito engraçado, né? Tipo, aparentemente essas meninas são novas, né? Que experiência amorosa que elas vão ter, tá ligado? Tipo, elas cantando, tipo, ai, o meu coração. Tipo, vocês nem podem namorar, tipo, tá ligado? Vocês estão na indústria do K-pop. Uh, não tava esperando isso. Tava esperando uma baladona mesmo, mas começamos com esses. Uh, Meu, que legal essa música. Nossa, é muito diferente. What the fuck? Tem essa música Forever ali. É uma música bem mais introspectiva, né?
Nossa, acho que achamos a minha favorita das favoritas aqui. You are my Fiquei extremamente surpreso, achei que ia vir uma balada piano, sabe, o que a gente tá acostumado, e não, recebi uma coisa totalmente diferente, o que eu estou super surpreso, né? Mas é uma das baladas do álbum essa, só que é uma produção bem mais introspectiva, né? Eu gosto como a progressão harmônica aqui contrasta com o restante do álbum, sabe? Permitindo essa exploração mais emocional, de certa forma, né? A gente começou com esse uso de sons acústicos, mas depois logo tivemos esses sintetizadores bastante atmosféricos que criam uma textura que acentua esse tom vulnerável da música, mas ao mesmo tempo cativante, sabe? Muito legal. Estou muito surpreso. É, aqui é uma declaração, como se fosse também, né? Paradas amorosas, lances amorosos. E vamos pra última música aqui. Ó, sample. Listen. A, B, C, D, E, F, G. What you know and what we see. Ding dong, ding dong. Sing King Kong. Head bounce like a ping pong. We popping out, it's on. Ding dong. Hip hop urbano aqui, né? Frame sing King Kong. Ohio, 'cause I must. I ready for this. Fizeram bem deixar por último essa, pra não quebrar a narrativa do disco. Essa aqui poderia ter ido logo depois de Click Clack, na real. Parece música de filme de terror essa parte. Ui. Bem cativante, né? Tem esses toques da produção que refletem justamente essa estética cultural de Tóquio, né? Não foi minha favorita. Achei bastante repetitiva. Mas eu acho que é o objetivo dela é ser assim mesmo, né? Não, mas a faixa é boa, tipo, ela é bem cativante e engraçada de certa forma também, né? Eu gosto que elementos aqui como a modulação e esse uso da sample criam essa paisagem sonora bastante dinâmica aqui que complementa justamente os versos falados e melódicos, fazendo dessa faixa justamente uma experiência culturalmente imersível, sabe? Visualmente evocativa, assim. Legal. É uma música que traz o R&B, o hip hop urbano, que traz essas, liricamente falando, essas influências culturais de Tóquio, não é mesmo? E aqui encerramos o álbum. Olha, pra quem não gostava de Swish, elas evoluíram muito porque elas entregaram agora, ó, de verdade. Elas entregaram um dos melhores álbuns de 2024. Sério, de verdade. Deixaram o melhor pros 45 do segundo tempo. Porque o álbum, ele exibe justamente essa habilidade do Baby Monster de navegar por diferentes gêneros com um foco forte na produção que realça justamente a individualidade de cada uma das integrantes, enquanto promove os temas de confiança e autossuficiência, que é algo que o Baby Monster faz desde
do início, não é mesmo? Mas é legal que aqui foi justamente explorado tudo que eu tinha dito que eu queria ver, que é os talentos delas para diferentes gêneros e diferentes habilidades vocais do que podarem elas em faixas que o arranjo não explorasse a habilidade vocal das integrantes, né? Então foi isso. Qual que foi a música favorita de vocês? Eu acho que num primeiro momento eu não consigo escolher uma favorita porque todas elas me chamaram a atenção porque foram muito bem produzidas, como eu disse, e elas realmente fizeram um ótimo álbum. Parabéns a todos os produtores e equipe envolvidas. Parece que finalmente entenderam elas, tá ligado? Mas me deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam. Eu gostei de várias, é. Foi um grande destaque esse álbum e foi uma grande surpresa. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!